O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me escolheu. Ele me ungiu e me enviou para levar boas notícias aos que não têm esperança, para curar os corações quebrantados, para anunciar liberdade aos cativos, a recuperação da vista aos cegos, para abrir a prisão aos que estão encarcerados. Ele me enviou para anunciar a todos o tempo do seu favor, quando Deus fará justiça, para consolar os que estão em dor, para dar a todo refugiado em lágrimas uma coroa em vez de cinzas, alegria em vez de dor, louvor em vez de depressão. O exército de Deus, sentinelas vigilantes, eles têm as chaves do reino nas mãos, a autoridade para trazer vida à morte, a autoridade para decidir o que importa, no céu como na terra, criados para ir e fazer discípulos. Serão como pilares de justiça, para mostrar sua glória ao mundo. Colocados no alto, reconstruirão as antigas ruínas, levantaram os lugares desolados do passado, restaurarão as cidades devastadas, os lugares abandonados por gerações, as nações como herança, os confins da terra por possessão. Empower 2026. Capacitados para agir com autoridade espiritual. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Já fazia um tempinho aí, uns 2 anos que eu não vinha para cá. Então, é muito bom ver vocês novamente, alguns outros que eu ainda não conheço. Estou muito honrado de estar aqui e de poder hoje compartilhar um pouquinho a palavra com vocês, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E é uma fase interessante da vida. Quem já passou por ela sabe, está se preparando para casar, está nos meses aí que antecedem. É muita coisa. Falam que é o momento da vida que você mais toma decisões em relação ao seu casamento, em relação ao futuro. Mas a gente tem visto muito a graça de Deus com a gente nessa temporada. E Deus tem sido bom. Como eu sei que Ele tem sido bom aqui, e é uma honra poder ver o que o Senhor está fazendo, participando aqui, já desse louvor, realmente, onde a presença de Deus é palpável, porque Ele está aqui, mas também porque existem corações disponíveis. O Senhor Ele está presente, mas Ele também espera pelos corações que tenham fome e busquem, se posicionem de uma maneira que Ele possa se manifestar ainda mais, né, de maneira plena. E eu creio que esse é um lugar onde existe permissão para o Senhor se manifestar. Eu posso perceber isso, né, onde os nossos corações eles têm aqui como corpo, como igreja, se posicionado para isso. E foi muito energizado por essa fome na sala. E eu queria te convidar a abrir o seu coração, se a gente puder orar mais uma vez, pedindo ao Espírito Santo para que Ele possa realmente falar e fazer aquilo que Ele quer falar, aquilo que Ele quer fazer. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, porque o Senhor é presente, porque o Senhor é Deus conosco. E, Senhor, nós queremos estar contigo hoje. Nós queremos te encontrar, Deus. E assim como nós cantamos, eu te peço que o Senhor venha fazer as escamas dos nossos olhos, Senhor, onde ainda existem escamas. Deus, que elas possam ser removidas por Ti, Espírito Santo, nessa noite, Senhor. Deus, os lugares do nosso coração onde a Tua vida ainda precisa alcançar e tocar, Senhor. Deus, nós queremos nos posicionar, Deus, em entrega, em submissão diante de Ti. Nós queremos Te dar o espaço, Espírito Santo, para vir morar aqui, Senhor, para vir habitar nos nossos corações, para vir fazer morada, Senhor. Que nós possamos ser uma casa como igreja e uma casa, Senhor, como indivíduos e como famílias, onde o Senhor se sente em casa, Senhor.
onde o Senhor se sente confortável. Vem nos encontrar, vem falar conosco. Espírito Santo, nós dizemos, faz o que queres fazer aqui, Senhor. Nós temos fome, nós temos um desejo, Deus, para aquilo que o Senhor tem para nos dar hoje, Deus. Nossos corações estão prontos. Senhor, e onde eles não estão, eu te peço, vem Espírito Santo e prepara, Senhor, o terreno em nossos corações, Deus. Nós temos fome de Ti, Deus. Fome da Tua palavra. Fome de quem o Senhor é, Jesus. O Senhor é o pão dos céus. E nós dizemos que temos fome de Ti nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, esse é um ano, então, cujo título é a palavra profética. Empower, capacitados para agir com a autoridade espiritual. E esse tema de autoridade é um tema muito interessante. Eu queria fazer uma pequena introdução sobre isso antes de, digamos, entrar propriamente na palavra. Mas antes disso, na verdade, eu queria compartilhar rapidinho com vocês que o Senhor ele tem se movido também lá na Itália, né, onde eu estou servindo. Hoje eu sirvo com uma organização que provavelmente vocês, talvez alguns já tenham ouvido falar, existe também no Brasil, Jovens com uma Missão, o Jocum, e eu estou servindo numa base já há um pouco mais de um ano, tempo integral, que se localiza lá no norte da Itália, se chama YWAM, que seria a sigla em inglês, Trentino, né? E nós estamos lá próximos, conectados também com várias igrejas locais, com a Sabbath. E nós temos tido a honra de participar daquilo que Deus tem feito na Itália. E uma das coisas que mais trouxeram assim alegria para o meu coração nesses últimos meses foi a gente ver num lugar lá onde, se você for para o Trentino, que é uma região na Itália, as pessoas, a presença da igreja, a presença da igreja evangélica especialmente, não é muito evidente, né? Existem muitas pessoas que, se elas querem frequentar uma igreja, elas vão ter que dirigir, você imagina essa realidade, 1h30, 2 horas, para ir na igreja no domingo, para ali se reunir com um grupinho de 10, 20 pessoas. Existe muita dureza, existem muitos corações ainda fechados para o evangelho, mas nós temos visto o Senhor se mover através de sementes que não são só, né, que nós temos semeado, mas de algo que Deus tem feito nos últimos anos. E existe uma palavra sobre a Itália de que um rio nascerá do norte e irá fluir em direção a todo o país e ao sul, chegando até o sul. E nós temos visto o Senhor se mover, o Senhor fazer muitas coisas no norte da Itália, né? Você olha para Sabbath, que é uma igreja que nasceu em Milão e que se espalhou já por todo o país. Você olha para outros movimentos, para aquilo que Deus tem feito, e nós temos tido a honra de fazer parte disso. O norte da Itália é talvez o lugar mais difícil, onde existe mais resistência, mas o Senhor tem se movido e nós pudemos fazer parte ali de um grupo de discipulado nos últimos 3 meses, mais ou menos, onde existe um casal, mais ou menos da minha idade, da idade da Samara, que eles têm um desejo muito forte de experimentar a presença de Deus em Trentino. E eles são nascidos e cresceram no lugar, e o Senhor colocou isso no coração deles. Eles já têm há algum tempo orado sobre isso, e chegou o momento, nós fizemos um grupo com eles ali por algumas semanas, um grupo de discipulado, onde nós pudemos, né, investir um pouco na vida deles, simplesmente nos reunir juntos como um life, mais ou menos, buscando a presença de Deus, lendo a palavra e talvez, de certa forma, entregando uma espécie de modelo de comunidade para que eles pudessem reproduzir. E nós temos visto o que o Senhor tem feito. E no dia 21 de janeiro foi feito o primeiro Life Group na região, para se tornar, né, o que se tornará Sabbath Rovereto, que é uma cidade lá em Trentino. Então, é muito lindo ver o que o Senhor tem feito e como a Igreja de Cristo, como o Reino de Deus, ele tem avançado, ele tem se expandido em lugares onde
realmente existe a necessidade. Como existe a necessidade aqui, existe a necessidade em cada lugar, e nas nações, na Itália, na Europa, em outros continentes também, mas o Senhor ele tem se movido, e nós podemos nos alegrar que o Senhor ele tem se movido, ele tem feito algo, né? Então eu queria trazer essa notícia para vocês como uma atualização e como um testemunho para o que o Senhor tem feito, e também para que sempre quando você lembrar, você ore pelo Alessio, pela Nicole e pela Saba Trovereto, pelo que Deus tem iniciado naquela região, uma região muito difícil, mas nós cremos que eles, sendo locais, pessoas do lugar, têm uma chave que outras pessoas não têm para poder começar algo ali, e nós cremos muito no que Deus vai fazer e o potencial da igreja. Amém? Mas indo para a nossa palavra, então, esse é um ano de autoridade. Esse é um ano de entender que nós somos capacitados com a autoridade. E se nós olharmos para Cristo, nós vemos que ele foi incumbido pelo Pai quando ele foi enviado para a terra também com autoridade. Cristo ele recebeu a autoridade do alto e ele se movia em unidade com o Pai. Nessa autoridade que foi dada para ele, em tudo aquilo que ele fazia, ele dependia do Pai. Ele fazia o que ele via o Pai fazer, ele falava o que ele recebia do Pai. A autoridade que o Pai entregou para Cristo, ela tinha um propósito. Esse propósito era amar, esse propósito era servir, esse propósito era resgatar o mundo. E Cristo veio e ele fez isso. Né? Como nós sabemos, o reino de Deus ele é o inverso daquilo que a lógica desse mundo vai nos dizer, nos entregar. E Jesus ele fala que para os discípulos, quando existe um momento que os discípulos chegam para ele e falam: Jesus, mas a mãe, né, de João e de Tiago pergunta: quando o Senhor vier no seu reino, será que os meus filhos podem se assentar, um à sua direita e um à sua esquerda? E quando a mãe dos dois fala isso, Jesus ele ouve isso, ele entende mais do que as palavras, a intenção, a motivação que está por trás daquela pergunta, daquele pedido. E o que acontece é que todos os outros discípulos, quando sabem disso, também ficam mal. Ou seja, não era algo só no coração de Pedro e de Tiago e da mãe deles, mas existia ainda um entendimento que precisava ser amadurecido na vida dos discípulos sobre a autoridade, sobre governo, sobre poder. E Jesus, ele chega e fala para eles: na terra, aqueles que são poderosos e exercem autoridade, eles dominam, eles governam de cima para baixo, mas no reino dos céus, eu vim entre vocês como o que serve. Eu vim entre vocês como aquele que me abaixa, que tira a minha capa, que tira a minha honra e que lava os pés de vocês. Jesus estava ensinando uma nova maneira de governar, uma autoridade diferente. Jesus fala em João 12, 49, eu não falo com minha própria autoridade. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer. João 8, 28 e 29, não faço coisa alguma por minha própria conta. Digo apenas o que o Pai me ensinou e aquele que me enviou está comigo. João 14, 30 e 31, eu não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima. Ele não tem poder algum sobre mim, mas eu farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Em Mateus 28, 18 a 20 diz: toda a autoridade, Jesus falando aos discípulos, me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso. Estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Essa aqui é a famosa grande comissão, né? E eu queria justamente partir daqui para me aprofundar com vocês, onde a grande comissão que Jesus entrega, ela começa: toda a autoridade me foi dada. Então, ele dá esse comissionamento, esse mandato para os discípulos.
esse aqui não é só um envio para uma missão, mas junto com a missão, Jesus investe os discípulos de autoridade, ele investe eles com a autoridade para representá-lo e com o poder para cumprir aquela missão. É um investimento de autoridade para fazer discípulos, para pregar o arrependimento, para ensinar a obediência. Mas, sobretudo, aquilo que eu queria enfatizar é que essa aqui é uma comissão. E na origem da palavra, nós entendemos que comissão tem a ver com enviar junto. O propósito de Jesus foi enviar, mas não foi enviar os discípulos sozinhos. E ele termina dizendo: eu estarei com vocês. Nessa missão para a qual os envio, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. O propósito e a vontade de Deus para nós é uma missão em comunhão. Eu estou com vocês até o fim. Ele nos entrega a autoridade para representá-lo, a responsabilidade também de representá-lo, de agir em seu nome, mas ele nos manda para fazer tudo isso dentro do contexto de parceria e de comunhão com ele. E falando um pouco, então, o título que eu escrevi, né, para essa palavra de hoje, para essa pregação, a partir desse versículo, desse texto aqui, é comissionados, exercendo autoridade a partir da comunhão com Deus. Nesse ano de 2025 que passou, eu li um livro que foi indicado por um líder meu lá na base, e esse livro ele foi, assim, quebrou um paradigma e foi realmente transformador para mim fazer essa leitura e, sobretudo, colocar em prática aquilo que está nesse livro. Eu queria compartilhar com você um pouco hoje sobre o esboço, as ideias principais desse livro, é nisso que eu vou me basear. Esse livro se chama, em inglês, With Reimagining the Way You Relate to God. O autor se chama Skye Jethani e ele foi publicado em português também como Vida com Deus. Redescubra o seu relacionamento com Ele. É muito interessante porque em inglês, né, o título do livro ele é a preposição com, with, certo? E o que o Skye Jethani ele mostra, falando um pouco sobre a espiritualidade, a nossa maneira de se relacionar com Deus, especialmente no contexto moderno, é que existem 4 posturas que nós podemos ter que são equivocadas na nossa maneira de se relacionar com Deus, porque elas são imperfeitas. Não quer dizer que elas que não existe nenhuma verdade nelas. Eu vou falar sobre cada uma delas aqui rapidamente com você hoje, sem me aprofundar muito, porque cada uma delas é um capítulo inteiro do livro. Mas em cada uma dessas formas de nos relacionarmos com Deus existe uma imperfeição, porque isoladamente, né, elas têm um pouco de verdade, mas elas são incompletas. E depois a gente vai falar sobre a maneira que seria o desenho de Deus, o coração de Deus, para que nós nos relacionemos com Ele. E eu creio que é nesse contexto de comunhão que nós vamos poder estar prontos e capacitados para exercer a nossa autoridade. Amém? O ciclo em que muitos de nós, e como seres humanos, nós nos encontramos, isso por causa da queda, por causa do pecado, por causa, né, da nossa condição como pecadores, ela é uma posição em que o medo é o nosso ponto de partida, por causa da separação de Deus, né? Por causa da queda e da separação de Deus, o medo ele passou a se tornar a nossa nova realidade. O ser humano ele vive com medos profundos, fruto dessa queda, dessa separação. O medo do sofrimento, o medo da escassez, o medo do fracasso, o medo de perder o amor ou a aceitação de Deus, ou até das pessoas. Esse medo ele pode ser consciente ou ele pode ser espiritualizado. E qual então é a resposta ao medo mais natural do ser humano? A resposta ao medo mais natural do ser humano se chama controle. O controle é a resposta ao medo. Para aliviar o medo, nós buscamos o controle. Isso aparece de várias formas espirituais. Todas elas possuem verdade, mas elas são incompletas e imperfeitas, isoladamente, como eu falei. Elas não são a totalidade
da espiritualidade pensada por Deus. E elas falham em proporcionar uma verdadeira comunhão com Deus. O que acontece é que essas posturas, elas acabam, ao invés de nos aproximar, elas acabam por nos distanciar da presença íntima de Deus. Há uma necessidade de repensarmos. A primeira delas nós chamamos de vida sob Deus. Aqui nós estamos falando sobre o legalismo, uma vida debaixo, somente debaixo de Deus. Onde o meu foco ele está em regras e está na obediência para ganhar favor. Se eu obedecer perfeitamente, se eu fizer tudo certo, Deus vai me proteger. Deus vai me abençoar. Se nós passamos a viver simplesmente por esse caminho, o resultado disso é medo espiritual. É uma ansiedade de performance, de desempenho. E é uma fé baseada em eu faço e Deus responde. Eu faço e Deus responde. E a gente não percebe, mas aqui é uma maneira de a gente estar tentando controlar Deus, certo? Eu faço, Deus responde. A segunda maneira é a chamada vida sobre Deus, que é um pouquinho diferente. Aqui é como se nós, na nossa postura, estivéssemos acima de Deus. E o pensamento é, se eu entender as leis espirituais, se eu entender os princípios e simplesmente aplicá-los, eu posso prever todos os resultados. Controlar a vida é possível através dos princípios espirituais e das leis que regem a fé. Deus ele é enxergado como esse conjunto de regras que, se elas são dominadas, elas garantem o meu sucesso. O que essa visão gera, ela pode se tornar, é uma forma de autossuficiência espiritual. E eu reduzo a minha fé em Deus simplesmente a fórmulas, a coisas que podem ser aplicadas, replicadas. E o autor do livro ele enfatiza que confiar em princípios, em vez de confiar no Deus dos princípios, pode criar uma fé mecânica e distante, onde Deus ele parece mais um código a ser decifrado do que um companheiro que está presente. E sabe, muitas vezes, obviamente os princípios de Deus, eles são fruto do caráter de Deus, eles são bons. E como eu falei aqui, o problema dessas abordagens é que muitas vezes a gente pode se confundir porque elas possuem verdade, mas elas não são toda a verdade. E quando nós tentamos viver dessa forma, o que pode acontecer também é que nós podemos nos frustrar. Porque na nossa cabeça, se eu aplico o princípio, eu posso prever o resultado, mas se o resultado for diferente daquilo que eu previ, se o resultado é dor, se o resultado é sofrimento, se o resultado é fracasso, eu posso justamente transferir essa minha decepção para aquele que é o Deus dos princípios, para quem me entregou os princípios. Aqui eu estou perdendo o fato de que Deus ele quer sim que nós vivamos os princípios, mas Ele quer primeiro que nós vivamos com Ele. Porque até mesmo quando nós atravessamos o vale da sombra da morte, nós sabemos que Deus está presente. E quando nós entendemos que Ele está presente mesmo quando eu atravesso a morte, mesmo quando eu atravesso o sofrimento, mesmo quando nós olhamos para a vida de Jó, e era um homem íntegro, e tudo aquilo, ele praticava aquilo que era certo, não existia ninguém de mais correto, de mais íntegro, um homem de bom caráter em toda a face da terra, e ele fez tudo certo, mas existiu um momento onde Jó foi abalado, onde talvez aquilo que ele preveria como os resultados perfeitos não aconteceu. Existiu destruição, existiu morte, existiu sofrimento. E foi justamente nesse contexto, passando por isso com Deus, que Jó no final ele chega e fala: Senhor, agora eu te conheço, não simplesmente de te ouvir falar, mas de contigo andar. E a terceira abordagem, a terceira postura que nós podemos viver é uma vida de Deus. E aqui a gente está falando sobre uma postura de consumo. Se eu fizer as orações certas, Deus vai me dar o que eu preciso. Nesse capítulo, o autor Getani, ele argumenta que muitos cristãos hoje, eles vivem como se Deus fosse uma espécie de fornecedor
de benefícios. Ou uma máquina de bênçãos, certo? A fé, ela se torna consumista. Nós pedimos e nós esperamos que Deus nos dê o que nós pedimos, o que nós queremos, certo? A minha vontade. Deus é reduzido a essa máquina de bênçãos. Isso produz um tipo de espiritualidade que é centrada em mim mesmo e que é superficial. Isso tem muito a ver, uma influência da cultura do nosso século, de uma cultura de consumo, principalmente no Ocidente, onde a gente está, onde a fé, dentro dessa perspectiva, ela pode começar a ser medida por aquilo que nós recebemos, por aquilo que nós temos, por quantas bênçãos eu tenho na minha vida, em vez de em quem Deus é. E a quarta e última postura, ou maneira de nos relacionarmos com Deus, é uma vida somente para Deus. O ativismo. Se eu fizer muito por Deus, Ele me aceitará e Ele não vai me deixar cair. E aqui o autor ele fala de um padrão comum, onde o foco está em fazer coisas por Deus. O foco está simplesmente no serviço, no dar, nas missões, no impacto. Embora, aparentemente, embora nobre, essa ênfase ela pode ofuscar a relação com Deus. As atividades, os resultados, elas podem substituir a intimidade, levando a um cansaço espiritual ou uma sensação de vazio. O autor ele ressalta que o serviço ele não é a essência da fé, mas ele é um fruto natural de estar com Deus. Você percebe que em todas essas posturas que a gente acabou de ver, a pergunta não é como eu me relaciono com Deus, mas a pergunta por trás delas é como eu faço Deus funcionar para mim. E agora nós vamos entrar naquilo que é a vida com Deus. De todas essas posturas erradas ou incompletas, existe uma postura, existe uma maneira que melhor representa aquilo que é o coração de Deus, para que nós nos relacionemos com Ele. Essa é uma vida com Deus. Deus ele não quer apenas que nós façamos coisas, obedecemos regras. Deus quer comunhão e presença conosco. Isso significa cultivar uma vida de intimidade com Ele, não apenas de desempenho espiritual. Você percebe que às vezes até mesmo a intimidade ou a dita intimidade, ela pode se tornar desempenho espiritual? Porque eu penso que se eu estou simplesmente cumprindo o meu plano de leitura bíblica ou gastando X tempo no meu quarto orando, e a minha mentalidade é que eu vou lá para fazer isso como um ativismo, sem nem perceber, aquilo que está travestido de intimidade, na verdade, é um desempenho diante de Deus. E eu começo a medir a qualidade da minha relação por Deus por isso. Quando isso não é por onde nós deveríamos começar. Jesus fala, João 15, versículos 5 e 9, sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, Jesus não manda a gente produzir fruto, Ele manda a gente permanecer. Se eu tento produzir fruto, eu posso tentar, mas Jesus fala que no final eu não posso fazer coisa alguma sem Ele. Então talvez eu possa produzir algo que tem uma cara e uma aparência, mas que dentro é vazio, né? E eu não vou conquistar a intimidade através disso. Se eu focar no fruto, eu perco a intimidade, mas se eu foco na intimidade, o resultado o fruto ele é um subproduto. Jesus fala, eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. O principal desejo de Deus não é ser servido, ser obedecido ou ser usado, mas o principal desejo de Deus é estar presente com o seu povo. Nós vemos isso por toda a narrativa bíblica. Gênesis, Deus ele começa caminhando com o ser humano no jardim. E se você olhar para Apocalipse, o fim de todas as coisas termina com Deus habitando com o seu povo. Essa é a promessa, é por isso que nós
É por isso que nós servimos, é por isso que nós pregamos o Evangelho, é por isso que nós fazemos discípulos, é por isso que nós cantamos Maranata, para que o Senhor possa vir, estabelecer o seu governo e habitar em meio ao seu povo, como foi o desejo do seu coração desde o início. O avivamento que nós buscamos não é nada mais do que a habitação de Deus em meio ao seu povo. O fio condutor de toda a história bíblica ela não é tarefa, mas é presença compartilhada, é comunhão com Deus. E o pecado não é simplesmente a desobediência, ela é sim a desobediência, mas ela também representa a ruptura da comunhão. Faz sentido o que eu estou falando até aqui? Assim. Amém. Enquanto eu estava aqui no louvor hoje, eu estava ali adorando e veio uma imagem na minha mente que já tinha vindo antes, né, em outros momentos na minha vida, mas essa imagem, e eu não sei se, né, isso aqui vai ser para alguém específico ou se simplesmente é algo para reforçar esse ensino para todos nós, mas aquela imagem, aquele sinal de trânsito que você deve conhecer, que aqui seria, né, dê a preferência. É isso que vinha na minha mente, aquele triângulozinho, aquela placa, dê a preferência. E você sabe que, né, na Itália, quem já esteve lá sabe que tem muita rotatória. Então, você vai na rotatória e a regra é essa, né, dê a preferência, ou seja, você precisa parar, você precisa olhar se existe alguém que já está ali em movimento dentro da rotatória, você precisa parar para que a pessoa passe. Se não tem ninguém, você continua. Ou em qualquer tipo de cruzamento, né, como tem aqui também, dê a preferência. E, em inglês, a palavra para esse sinal de trânsito é uma palavra que se traduziria um pouco mais como entregue. Se renda. Sabe, essa ideia que o Espírito Santo trazia ao meu coração assim como quando a gente está diante de um cruzamento, a gente olha para uma placa, dê a preferência. Se nós não prestarmos atenção antes de nos mover, o resultado pode ser um acidente. E eu creio que o Senhor ele está nos chamando a prestar atenção à sua presença. Para saber se a gente precisa parar, para saber se a gente precisa ir, para saber como eu vou me mover. O Senhor está me chamando para prestar atenção à sua presença. E para me render àquilo que Ele está fazendo. E aqui, dentro dessa comunhão com Deus, dessa vida com Deus, eu queria falar com você, para a gente já indo para a parte final, sobre algumas práticas que irão nos ajudar a estarmos atentos à presença de Deus e então vivemos essa vida, essa postura para a qual o Senhor nos chama, de uma vida com Ele. Antes de falar delas, é importante dizer que o que essas práticas não são. Elas não são técnicas para sentir Deus, não são disciplinas para gerar resultados espirituais, elas não são meios de controle espiritual refinado. Porque se elas viram isso, elas vão reproduzir o mesmo ciclo de medo e controle, só que com uma outra linguagem. Muitas vezes a gente se encontra em ciclos assim, até mesmo com palavras espirituais para isso. Mas práticas espirituais não são ferramentas para manipular Deus, mas caminhos para nos tornarmos atentos à sua presença. E eu queria propor trazer algumas dessas práticas que o autor ele na verdade traz no livro, para que nós pudéssemos, sabe, diante daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, daquilo que Ele tem nos chamado para viver esse ano, construir esse altar na nossa vida, na nossa casa, ou um altar que estava destruído e que precisa ser reconstruído, ou um altar que já tem sido construído, mas que será reforçado, um altar de comunhão com Deus, a partir da qual eu irei exercer a autoridade. A primeira delas é justamente
prestar atenção à presença de Deus no dia a dia. Sabe, existem várias maneiras práticas de nós fazermos isso, mas pode ser muito fácil por causa de cada vez mais distrações, mais informação e a intensidade da nossa rotina. Nós estamos tão ausentes, ainda que fisicamente presentes, na mente, no espírito. Mas a boa notícia é que Deus já está presente. Nós não precisamos tentar trazê-lo, nós precisamos tentar percebê-lo. Perceber Deus no cotidiano, aprender a estar com Ele sem nenhuma agenda especial. Sabe, existem maneiras de você fazer isso e é claro que quando a gente fala sobre prestar atenção, nós precisamos pensar em silenciar as distrações, nós precisamos falar sobre tirar aquilo que interrompe a sua atenção. Se os seus olhos eles estão em outras coisas, você não vai conseguir voltá-los simplesmente para o Senhor Jesus. Né? E eu não estou falando aqui de você parar de fazer. Nós temos realidades práticas de vida, de trabalho, de família, é claro. Mas o Senhor nos chama para, em meio a tudo isso, não perdermos a nossa atenção e o nosso foco, de nós sermos aqueles que mantêm os nossos olhos fitos nele. Como eu posso prestar atenção à presença de Deus no meu cotidiano? Até mesmo quando eu me sento no meu devocional para estar em comunhão com Ele, será que eu estou de fato ali presente? Será que eu estou prestando atenção nele? Ou eu já chego, começo e faço o que eu sei que eu tenho que fazer? Não, Ele está ali me esperando. É primeiro sobre Ele. É primeiro sobre eu chegar e eu prestar atenção nele, eu voltar os meus olhos para Ele. Uma segunda prática é justamente, e aqui a gente pode estar falando de coisas que parecem óbvias, mas que, se aplicadas, elas realmente podem mudar completamente a nossa vida espiritual. Ouvir a Deus. Não só pedir ou falar. Qual foi a última vez que você esteve na presença dEle? Por um minuto que seja. Para ouvir o que Deus está comunicando ao seu coração. A prática de estar com Deus, isso é algo muito legal, que às vezes é muito desafiador para a gente. É uma coisa que eu tentei incorporar um pouco no último ano na minha vida, na minha rotina. Mas nós conseguimos criar espaço tanto para prestar atenção nele, quanto para ouvir a sua voz, quando nós simplesmente estamos em silêncio. E isso pode ser uma coisa que às vezes é difícil e talvez não é muito parte da nossa rotina, da maneira como a gente vive a nossa fé. Pode ser que alguns sim, pode ser que outros não. Mas a prática de estar com Ele em silêncio não é simplesmente você estar em silêncio, mas você está em silêncio e você estar com Ele, ela pode redirecionar a nossa rota. Sabe, pausas que nós podemos fazer no nosso dia de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, para estar em silêncio com Deus, ou no nosso próprio tempo devocional, 1 vez, 2 vezes por dia. Simplesmente, Senhor, sabe, perceber a presença de Deus naquele lugar. A terceira prática que vai nos ajudar e vai reorientar a maneira de nós vivemos a nossa fé para uma vida, uma comunhão com Deus, uma vida com Deus, é a prática do descanso. É muito importante e é bíblico que na sua semana exista um momento, exista, 24 horas, ou aquilo que você consegue encaixar na sua semana, mas exista pelo menos um tipo de ritmo e regularidade em que você pare para descansar. E você não trabalhe, você não entregue nada, mas você simplesmente descansa, desfruta e se conecta com Deus. Isso nos ajuda a enfraquecer o controle e fortalecer a nossa confiança de que o mundo continua girando sem mim e de que Deus está governando. Amém?
E por fim, a prática da comunidade. Se você está aqui hoje, nesse lugar, é que você já está exercendo essa prática. A prática da comunidade é o entendimento de que Deus ele se faz presente, ele se manifesta no meio do seu povo. Jesus ele fala, onde 2 ou 3 se reunirem no meu nome, ali eu estarei presente. Por que ele fala isso? Será que é porque ele não está presente se eu estou sozinho? Não, ele está lá também. O Senhor ele é onipresente. Davi fala, se eu for no mais profundo ou no mais alto céu, o Senhor vai estar lá. Mas Jesus ele está falando isso dentro de um certo contexto, e eu acredito que isso tem a ver com a maneira em que Deus ele revela a sua presença, a maneira como ele manifesta a sua presença. Aquilo que nós podemos experimentar em comunidade, em corpo, juntos, é algo único, é algo especial, é algo diferente do que aquilo que nós podemos experimentar sozinhos com o Senhor. E eu queria convidar o pessoal dos Sounds, se puder subir aqui, para a gente já ir concluindo. Mas eu queria te lembrar de algumas verdades nessa noite, antes de a gente poder ter um momento para responder ao Senhor sobre isso. E eu queria, que se você se sentir confortável, você feche os seus olhos. Eu queria te lembrar que a sua identidade, ela está em ser amado por Deus. Você é amado por Deus. Você é amada por Ele. A sua identidade não está em realizar tarefas, não está no seu serviço, não está no quanto você consegue produzir. O propósito da sua vida, ela flui da sua relação com Deus. Antes de qualquer obra que você pudesse entregar para Ele. O chamado e a vontade e o propósito de Deus é habitar com você. E Ele tem sim sonhos, planos, projetos. Ele tem sim um chamado específico para a sua vida, um serviço para o qual Ele te chamou, seja no mercado de trabalho, seja na igreja, seja em missões, de diversas formas, mas, sabe, nada disso terá sentido, nada disso fará sentido, nada disso vai funcionar se o fundamento e o lugar a partir do qual você fizer essas coisas não for a sua relação com Ele, a sua comunhão com Ele, a autoridade que Ele nos deu para governar, para vencer em Seu nome, para libertar os cativos, para pregar o ano aceitável do Senhor, para trazer libertação, para trazer cura. Ela é uma autoridade que provém dessa comunhão. Ele nos comissionou e Ele quer fazer a obra com você. Ele não precisa de nós. Ele quer fazer com você. E é nisso que está o propósito. Sabe, se o Espírito Santo, eu creio que Ele quer nos lembrar disso nessa noite. Que essa é a razão, esse é o propósito. Sempre foi sobre Ele, sobre estar com Ele, sobre fazer com Ele. Sobre habitar com Ele. Se viver sob Deus, ou sobre Deus, ou de Deus, ou para Deus, vai me dizer para fazer certo, para entender melhor, para produzir mais, para receber mais. A vida com Deus, ela me diz, permaneça. Permaneça no meu amor por você. Permaneça no meu amor por você. Nisso está o seu valor, a sua identidade, no fato de que eu te amei, no fato de que eu entreguei o meu filho, aquilo que eu tinha de mais precioso, por você, porque eu te amo.
A minha grande obra foi me reconectar com você, foi reconectar e reestabelecer a relação, a intimidade, a comunhão que havia sido perdida. Talvez você se distraiu, você se ocupou com tantas coisas ou com outros detalhes, com uma outra agenda que sufocou, ofuscou a razão de todas as coisas. E, Senhor, enche este lugar, Senhor, com a consciência da Tua presença, com a consciência do Teu amor, do amor que o Senhor nos entregou livremente, ó Deus, que nos doa e nos dá identidade, que nos dá valor, Senhor. Obrigado porque o Espírito Santo, Senhor, bate a nossa porta e nos convida nessa noite para permanecer neste amor, para permanecer e permitir que o Senhor permaneça. Senhor, eu oro que esse seja um ano de permanecer e que a partir da permanência, Senhor, exista o fluir dessa autoridade, assim como o Senhor Jesus caminhava em comunhão com o Pai e exercia uma autoridade que não vinha dele mesmo, falando o que ele ouvia o Pai falar e fazendo o que ele via o Pai fazer. Senhor, leva-nos a este lugar, Deus. Leva-nos a este lugar, Senhor. Sabe, talvez você está aqui nessa noite hoje e ouvindo cada uma dessas abordagens, cada uma dessas maneiras de nos relacionarmos com Deus, talvez você identificou: olha, eu acredito que a minha vida hoje ela se resume a isso aqui que você falou, André. Eu acho que a minha vida ela tem se resumido a simplesmente um legalismo. Talvez eu não estava percebendo, eu não chamava por esse nome, mas eu fazia tudo para viver sob Deus, para cumprir as regras. Eu estava esperando que através disso o Senhor ele fosse me proteger, ele fosse me abençoar. Ou eu estava tentando viver uma vida sobre Deus. Eu tenho vivido uma vida sobre Deus, onde simplesmente eu tenho olhado para os seus princípios mais do que eu tenho olhado para a sua presença e tentado prever os resultados de tudo que eu faço, pelas minhas escolhas, pelo meu comportamento. Ou você fale: não, eu tenho vivido uma vida de consumo. Eu tenho me relacionado com Deus como se Ele fosse esse fornecedor que me dá tudo o que eu quero. Ou talvez você pense: não, eu tenho vivido até aqui, eu tenho vivido hoje uma vida que se resume a viver para Deus, onde eu faço, onde tudo é sobre produzir, onde tudo é sobre o meu serviço. Mas essa é uma noite onde o Senhor, com o seu poderoso amor, que lança fora todo medo, que quebra o ciclo de medo e de controle, que reconecta, que restaura, Ele invade o seu coração, trazendo cura, trazendo ordem, trazendo o design original de Deus. Sim, Senhor. Sabe, se você ouvindo alguma dessas maneiras, você sente a necessidade nessa noite de responder de alguma forma. Isso aqui não é pra mim, não é pra ninguém que tá aqui, mas isso é pra você, né? E se nós quisermos nos colocarmos de pé agora, eu queria te convidar, enquanto nós iremos nos mover aqui em adoração, em comunhão com o Senhor, nós cantaremos
essa canção, eu quero te convidar, da maneira que você achar apropriada, da maneira como você precisa responder ao Senhor. Talvez no seu lugar mesmo, talvez dentro do seu coração, talvez abrindo as suas mãos, levantando as suas mãos, se ajoelhando, talvez se movimentando, talvez vindo aqui na frente, a maneira como você deseja, não porque alguém está te impondo algo, não porque alguém está te dizendo para fazer algo, mas a maneira como você quer responder a Ele. E eu sinto que antes de nós fazermos isso, nós precisamos tomar um momento para simplesmente, a banda pode continuar tocando, mas sem cantar, nós iremos voltarmos os nossos olhos para Ele. Nós iremos perceber a sua presença que está nesse lugar. Eu quero te convidar a perceber a presença do Senhor. Nós não precisamos trazê-lo porque Ele já está aqui. Nós precisamos percebê-lo, treinar os nossos ouvidos, os nossos olhos para a realidade da sua presença. A bênção que é a sua presença, bênção muito maior do que qualquer outra que Ele poderia nos entregar. Deus conosco, Emmanuel. Enquanto nós percebemos a presença do Senhor, se você precisar responder a Ele e falar, eu preciso romper com esse ciclo na minha vida, eu quero a ajuda do Espírito Santo nessa noite. Eu desejo expressar a Ele a minha necessidade de ser ajudado, de ser ensinado a construir esse altar, a viver uma vida com Ele. Faça isso. Nós vamos tomar primeiro esse tempinho para voltarmos a nossa atenção. Vamos prestar atenção à presença aqui. Nessa noite, o Senhor está aqui. Soltamos os nossos olhos para Ti, Senhor. Perceba a presença, como Moisés que viu a sarça. Ele poderia não ter parado, mas Moisés parou. Diante da presença, ele se voltou. Como Elias, que quando Deus ele se manifestou, após o terremoto, após a intensidade de todas aquelas manifestações,
mas ele pôde perceber que o Senhor não estava em nenhuma delas, mas sim numa brisa suave. Perceba como o Senhor está se movendo. Perceba a presença, olhe para Ele. Antes de se mover, preste atenção nele. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde quero estar, em meio à tua santidade, ali quero ficar. Te encorajo enquanto nós continuamos a adorar, a responder ao Senhor da maneira como você estiver disposto no seu coração. Fale com Ele. Só quero a ti. Só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Abro meu coração a ti. Não vim atrás de Jesus, não deves nada para mais do que tu podes fazer. Só quero a ti, só quero a ti, só quero a ti, só quero a ti e nada mais. Nada além de ti, só quero a ti e nada mais, nada além de ti, só quero a
dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E uma vez que eu